Om Shri Guru Pyo Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hare Om. Muito bem. Então ontem, né, quem estava aí na aula, ou quem conseguiu assistir depois, a gente tinha falado sobre o primeiro sutra, né, Hatha Yoga Anushasanam, né, e agora o ensinamento do yoga. E a gente falou um pouquinho sobre a palavra Hatha, né, que ela tinha uma coisa de um começo auspicioso, né, de começar uma coisa e pedir essas bênçãos, né, para que essa coisa aconteça. O que era o yoga, né, dentro de algumas definições, a gente falou sobre yoga ser a união, yoga ser a habilidade nas ações, né, a aptidão nas escolhas das ações. O yoga traz aquela ideia não, né, aquela coisa de ter uma mente igual quando as coisas acontecem do jeito que eu quero e do jeito que eu não quero, né. Então a gente falou sobre algumas definições do que era o yoga. Então agora a gente vai para o nosso segundo verso, que é um dos versos também mais famosos, né? Uma das formas de traduzir a palavra yoga também, que é Yogas Chitta Vritti Nirodha. Então, yoga, né? Yoga, Chit é a nossa mente, né? Chitta Vritti são as agitações da mente, né? Então os nossos pensamentos, Nirodha, que é o controle. Então o yoga é a inibição das flutuações mentais, é o domínio da mente, né? É o controle da mente. Deixa eu ver como que a Glória traduz. Yoga é o controle dos movimentos da mente, né? Então a gente pode pensar que tipo de controle é esse que a gente está falando e de que tipo de mente, né? O que é essa mente que a gente está falando. Então a primeira coisa a gente tem que entender, né? O que é a nossa mente, como ela funciona. Então se a gente for observar a nossa mente, né? Não precisa nem ser dentro do yoga. A nossa mente ela funciona por uma livre associação. Então eu estou andando na rua, eu olho alguma coisa, aquilo me lembra uma outra coisa, que me lembra uma outra coisa, que me lembra outra coisa. Quando eu vejo eu estou triste, do nada. Aí eu falo, nossa, o que aconteceu? Será que eu estou triste, né? Então minha mente fez uma linha de raciocínio, muitas vezes sem eu perceber, e eu fiquei triste, eu fiquei alegre, eu dei risada, né? Eu estava conversando sobre, sei lá, a ida no supermercado, e a hora que eu vi eu estava falando da minha viagem para Disney, né? Então como que a minha mente me levou até lá, né? Eu estava falando sobre uma coisa séria e daqui a pouco estou dando risada. A nossa mente ela tem isso mesmo, né? Eu olho um carro, eu lembro da minha tia, que faz me lembrar da minha mãe, que me lembra uma história engraçada da minha mãe, que aí me lembra onde eu estava, que lembra de uma viagem, assim minha mente vai embora. Então a gente deve entender que a mente, ela obedece uma ordem natural, né? É um processo lógico que nem sempre a gente consegue entender, mas tem algo, né, que é ligado a algo, né? O Swami Dayananda sempre falava, eu não sei, vou dar uma palestra e eu não sei o que eu vou falar nessa palestra, eu sei a primeira palavra. As outras vão vindo, né? Se você for pensar numa conversa, você não planeja uma conversa. Você dá o start e você sai falando, você sai falando, você sai falando, você sai falando. A sua mente puxa a próxima palavra, puxa a próxima frase, puxa o próximo raciocínio. Então esse é o funcionamento da mente. Então a gente tem que pensar assim, se minha mente funciona dessa forma por uma livre associação, que muitas vezes não está sob o meu controle, que controle da mente é esse que Patanjali está querendo falar, que é o yoga.
Consequentemente, o yoga é parar de pensar, ou seja, não dá, é impossível, né? Então é logo isso que vem. Mas a gente pode direcionar a nossa mente. Se eu entendo que ela funciona por uma livre associação, eu posso fazer a minha mente ser direcionada para alguma coisa, né? Então eu quero que a minha mente tenha bons pensamentos, eu penso coisas que me dão essa sensação de bem-estar, né? Pensamentos mais nutritivos, pensamentos mais agradáveis, né? Eu vou direcionando a minha mente para ter sempre esse tipo de pensamento. Então, se você pegar uma pessoa que só fala mal das pessoas, a mente dela fica em torno disso. Então, tudo parece que dá errado, tudo parece que é pesado, né? Porque a pessoa faz a mente dela ter esse tipo de associação. Ela não pensa em outra coisa, a mente dela circula. Tem até uma frase, agora eu não vou lembrar de quem que fala assim, né? Aonde a sua mente está, você está. Né? Então, se eu estou pensando em coisas boas, eu estou com uma energia boa, minha mente está boa. Se eu só fico pensando em coisa pesada, minha mente vai sendo puxada para baixo, né? Então, nessa época que a gente está aqui de isolamento, de quarentena, para algumas pessoas é muito difícil. Se ela já tem uma tendência a se sentir sozinha, a se sentir carente, isso pode, né, piorar. Então, ela precisa direcionar a mente dela para outra coisa, né? Então, pode ver que tem um monte de gente aí dando aulas de yoga, dando palestras, né? Hoje eu vi até pessoas oferecendo sessões de terapia via Skype, né? Todo mundo tentando ajudar a subir, né? A não deixar essas pessoas caírem. Então fica aqui uma reflexão que a gente vai voltar daqui a pouco, né? Parar de pensar. É possível, né? Esse Patanjali está falando que yoga é essa inibição das flutuações mentais, é esse controle dessa mente que não para. Será que isso é possível? Então, a mente dentro do yoga, dentro do Vedanta, ela é dividida em 4, né? Então a gente tem manas, que é essa mente que oscila, que é a nossa mente que vai fazendo essas associações. A gente tem buddhi, que é o intelecto, né? Então o intelecto é aquele que cataloga. Então a minha mente, ela vê as coisas e vai puxando para dentro. O meu intelecto é aquele que faz, isso é uma pessoa, essa é fulano de tal, aquilo é o objeto tal, aquilo é isso, aquilo é aquilo, né? Então a minha mente, né, buddhi é o intelecto, é aquele que vai, é aquilo que vai catalogando, né? Então vamos dizer assim, é um ponto mais lógico da mente. Depois a gente tem chitta, né, que é a memória, né, as coisas que vão ficando na minha mente. E a gente tem ahankara, que é o ego, né? Então eles dividem a mente em 4. Mas quando o Patanjali fala desse yogas, chitta, vritti, ele está falando de toda essa mente, né, de todo esse conjunto. Mas entender que eu tenho essas diferentes mentes dentro da minha mente, né, essas diferentes categorias dentro da minha mente, vai só me possibilitando ter um entendimento maior sobre ela, né, o que não significa compreender 100% a mente. Tem um monte de gente tentando fazer isso, né, e nem sempre é possível, né? Então a gente tem psicólogos, não é uma coisa precisa, né, é uma ideia, ó. Pessoas que têm mais ou menos esse tipo de pensamento, esse tipo de reação, a gente trata da seguinte forma. Mas é tudo muito individual, né? Cada mente realmente é uma mente. Então, essa divisão é só para mostrar que eu tenho pensamentos de naturezas diferentes. Então, entender esse funcionamento é o que vai me fazer conseguir ter esse tipo de controle. E aí, se eu pensar em parar de pensar não é possível, né? O que será que Patanjali está querendo dizer com esse controle da mente? A gente deve entender uma coisa, né? Existe a aula de ontem, né, que a gente falou. Existe uma coisa que é a base, né, que a gente chama de consciência, de Ishvara, de eu, né, com E maiúsculo. Existe essa base e existem os personagens, né? Existem os divas. Então, brincando, né? Então existe o todo e existe eu, Juliana, existe você, Maria, José, fulano, ciclano, beltrano, né? Então existem coisas diferentes que tem como matéria, né? Como, não é matéria a palavra, mas assim, como causa, uma única causa, né? Não existe nada que não seja esse eu, essa consciência. Mas se a gente for pensar na nossa mente, é como se existisse uma tela em branco. Até quem está fazendo as meditações de manhã, a gente vai até acabar conseguindo juntar bastante uma coisa na outra. Então, existe na nossa mente uma
vamos imaginar, né? Uma tela em branco. E essa tela tá lá, né? Imagina um cinema mesmo. Você vai lá e tá aquela tela em branco. Nada acontece. Você olha para a tela e nada, certo? E aí, de repente, começa a ser projetado um filme de terror. Aí te dá medo, né? Aquele monte de sensação, aquela euforia, aquela sensação, você não sabe se tá gostando, se não tá gostando, né? Aquele medo, aquele pânico. Aí, de repente, corta o filme e você volta à tela branca. Passou. Não tem nada acontecendo. Aí, de repente, alguém vai lá e projeta um filme, sei lá, de romance. Aí você, nossa, né? Que bonito, o amor se envolve, chora, tá. Daqui a pouco, esse filme sai e aí, de repente, projeta um filme de comédia. Aí você dá um monte de risada, né? E assim vai. E aí, assim, é a nossa mente, né? Ela tá lá, uma tela em branco, e aí vem uma emoção, uma sensação de medo, depois vem o amor, depois vem a comédia, né? Vem as coisas engraçadas, depois vem uma coisa séria, depois vem uma ficção, depois vem um romance, depois vem um drama, depois uma ficção, e assim a gente vai. Né, nesse ciclo de pensamentos. Então a gente pode fazer essa associação de cada filme que é projetado nessa tela é um pensamento. Porém, a tela, ela não chora no filme de drama, ela não ri no filme de comédia, ela não se machuca num filme de guerra, ela simplesmente está ali, sendo o pano de fundo para todos os pensamentos. Então quando a gente fala de consciência, que é a base da mente, é isso que a gente está falando, né? Existe algo que está ali o tempo todo, que não muda, que não sofre, que não chora, que não ri, que não se machuca, não faz nada. Só que a gente se identifica o quê? Com esses pensamentos. Então, quando vem um drama, eu choro, minha vida vai acabar. Aí daqui a pouco vem uma comédia, eu dou risada até não poder mais. Aí depois vem um filme de guerra que eu não sei o que vai acontecer e me tira do eixo, né? Então, esses pensamentos vão acontecendo em cima dessa tela branca. Uma outra forma da gente entender os pensamentos, né, e ver que os pensamentos eles não são a nossa mente, né, eles estão na nossa mente, mas existe uma base, pegando o exemplo de ontem das ondas do oceano, né, então eu olho o oceano ele é só água, mas aí se forma uma onda, eu vejo a onda se formar e depois eu vejo a onda acabar. O oceano continua intacto, a onda veio e foi. A onda veio e foi. Então eu identifico a onda, eu identifico o filme de drama, eu identifico um pensamento, mas depois ele se dissolve de novo nessa mesma consciência. Então se a gente, pensando na onda, né, que é até mais fácil da gente pensar, se eu olho e vejo a onda, eu tenho um certo envolvimento. Mas depois que eu entendo que a onda é só água, eu consigo olhar para a onda, enxergar a onda, mas entender que a onda não existe. Né? Então, pensando na nossa mente, eu tô lá no meio de um sofrimento e aí eu lembro, é só uma onda. Né? Essa onda é só algo que está acontecendo, mas a minha base, a minha consciência, né, o eu, tá lá. Ele é imutável. Tanto que na hora do almoço, mais ou menos, eu falei um pouquinho sobre aquele mantra que a gente está fazendo de manhã. E aí tem uma parte do mantra que ele faz, né? Om Asatoma Sadgamaya Tamosoma Jyotirgamaya, né? Me leve do irreal para o que é real. E os Vedas falam assim, né? Que tudo que tem começo, meio e fim é irreal. Ou seja, né? Tudo que a gente pode pensar é irreal. Então, Juliana é irreal, porque ela tem um nascimento e ela tem uma morte. Ela vai acabar. Né? Esse vídeo, ele tem um começo, ele tem um fim. Esse mundo tem um começo, tem um fim, tudo, né? Essa cadeira, esse celular, essa folha, a nossa relação, os seus relacionamentos, tudo tem um começo e fim. Então, se você for pensar, se tudo que tem começo, meio e fim é irreal, a única realidade é a tela branca, né? A única realidade é essa consciência. Então, esse parar de pensar não significa parar de pensar, fazer a minha mente ficar a tela em branco. Significa olhar a tela em branco, ver as coisas acontecendo, mas entender que existe uma tela em branco lá atrás, né? Existe só o oceano, não existe a onda, existe um eu e existe por cima desse eu os meus pensamentos. Então agora a gente pensar em parar de pensar. Então a gente pensar em parar de pensar não significa parar de pensar, parar de ter pensamentos, e sim parar de se apegar aos pensamentos, né? Entender que os pensamentos fazem parte da mente, mas eu sou muito mais do que essa mente, né? Eu sou muito mais sutil do que essa mente, que eu consigo
observar. Na Bhagavad Gita, né, eles até falam, a gente fala sobre 5 elementos, terra, água, fogo, ar e o éter. Na Bhagavad Gita ele ainda coloca mais 3, que é manas, buddhi, né? Então ele classifica até esses estados da mente como um objeto, né? Como uma matéria, porque esse eu, essa consciência, ele é tão mais sutil que até um pensamento é denso para isso, né? Então ontem, quando eu falei sobre o mosaico, né, que a gente vai criando na hora de compreender esse eu, essa consciência, é justamente porque não tem como você ter conhecimento disso que é tão sutil, né? Imagina o seu olho, é um bom exemplo. Se você nunca pudesse olhar no espelho, né? Mesmo pensando que no espelho, esquece o espelho, né? Se eu perguntar para você que cor é o seu olho, se você não tiver uma foto, se você não tiver o reflexo, se ninguém falar para você, você não tem como saber que cor é o seu olho. Pensa lá, Homem das Cavernas, que cor é o seu olho? Ele não tem como saber, porque o objeto a ser conhecido e o meio de conhecimento, né? Então o olho, objeto, e o olho que vê são a mesma coisa. Então eu não tenho como conhecer, me autoconhecer nesse sentido de ser o mesmo objeto do conhecimento. Então o olho ele é incapaz de se ver, né? O olho é incapaz de enxergar o olho. Eu posso olhar um reflexo. Então eu vou lá no espelho e falo, meu olho é castanho. Mas eu tô vendo, na verdade, a cor do reflexo. O olho mesmo, eu não consigo ver. Então, esse entendimento do eu, já que o eu é a minha natureza, né, é algo mais sutil dentro de mim, eu não tenho como enxergar, né, porque eu não tenho ferramentas para isso. Se eu sou isso, como é que eu vou enxergar? Né, não tem. Então, é um entendimento mais, né, sutil, assim, tem que dar uma viajadinha. Mas essa é a ideia, né? Imagina o olho. Não tem como enxergar o olho porque eu sou o olho. Não tem como me enxergar porque eu sou eu, né? Não tem como eu conseguir ter ferramentas, já que a minha mente é mais densa do que essa verdadeira natureza. Então a gente vai usando esses exemplos para ir preenchendo esse mosaico, né? Eu vou preenchendo esse mosaico com uma metáfora ali, um ensinamento ali, um jeito de falar ali, aí eu vou tendo, né, breves insights até que eu consigo formar esse grande mosaico. Ufa, né? Então, quando ele fala, né, sobre Yogas, Chitta, Vritti e Nirodha, eu conseguir parar essas flutuações. Isso não me pertence mais, eu não fico tão agitado com a minha mente. Eu sei que ela é agitada por natureza, essa é a natureza da mente, então eu vou tentar enxergar o que está por detrás dela. Então esse segundo verso, né, é uma das traduções da palavra yoga, né, uma das definições, não traduções, uma das definições mais clássicas da palavra yoga. E o que acaba dando muita confusão, justamente por isso, né, dá a sensação de que eu preciso parar de pensar. Não tem como parar de pensar, né? A minha mente, mesmo se eu ficar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar é um pensamento, né? Então não tem como. A gente consegue, claro, né, abaixar o nível de pensamento num grau que fica bem, né, eu consigo pensar menos, mas parar de pensar é muito difícil. Quem está fazendo a meditação de manhã, hoje a gente fez, né, expira e se entrega nesse silêncio. É uma breve experiência desse silêncio, né, dessa consciência. Você vê que não existe nada e nesse silêncio você é o quê? Feliz. Quando eu olho para a tela do cinema eu sou indiferente, estou bem. Não tem nada acontecendo, eu tô bem, né? Nem feliz, nem triste, tô bem. Entrou um filme, eu me envolvo com aquele filme e as minhas emoções vão acontecendo. Tem um monte de gente perguntando, faço igual ontem, tá bom? No final eu vou voltando e vou respondendo, que é mais fácil. Então vamos emendar o verso 3, tá? Que hoje a gente vai fazer até o verso 4. Então o verso 3, ele diz, deixa eu pegar aqui para ler certinho. Então, tada drashtuhu swarupe vastanam. Então, há a permanência na natureza do sujeito. Então, é sempre, e quando é sutra, o sutra anterior, sempre, o sutra que vem na sequência sempre está ligado ao sutra anterior. Então, o primeiro, né, yoga, é a inibição das flutuações mentais. E aí ele emenda com, então, né, quando eu paro minha mente, quando eu consigo diminuir e controlar,
existe a permanência na natureza do sujeito, que é essa tela em branco, né? Aquilo que eu falei, eu olho para a onda, mas eu consigo enxergar que a onda, na verdade, é o oceano. Eu olho para o cinema acontecendo e eu consigo enxergar que existe uma tela branca. Eu sinto, né? Eu vejo os meus pensamentos, as minhas emoções, mas eu consigo entender que a minha natureza é o que está por detrás. Então, quando eu paro de pensar, né? Quando eu diminuo essa agitação mental, eu consigo apreciar essa natureza, eu consigo apreciar essa consciência. Então, para que eu quero parar de pensar? Para conhecer a natureza do eu, né? Para ter contato com essa coisa mais sutil. E aqui que a gente vê como os Yoga Sutras, né, falam a mesma coisa de Vedanta, né? Tem o mesmo objetivo. Yoga Sutra diz, né? Você precisa parar de pensar para você conhecer a sua verdadeira natureza. E todos os textos de Vedanta vão falar para você sobre quem é esse eu, né? O que é essa verdadeira natureza. Então fazer yoga não é para ficar uma pessoa calma, uma pessoa zen, uma pessoa perfeita, isso não existe, né? E sim ter uma visão de que esse eu já é calmo, tranquilo, perfeito, afinal, né? Ele é o todo. De manhã a gente falou, né? Do todo, do pleno, se tira o pleno, fica o pleno, né? Então esse todo, esse silêncio, ele é o que ele é, né? Não existe nada além disso. A gente deu uma paradinha aqui, mas voltou. Então, né, não é a Juliana que faz yoga que vai se tornar perfeita, calma, tranquila, serena, que não vai brigar com ninguém, que nunca mais vai ter raiva, que nunca mais vai ficar chateada. Isso é mentira, né? Eu pratico yoga para acalmar a minha mente, para ela conseguir apreciar esse silêncio que eu já sou, né? Então o trabalho é diferente, não é me tornar calmo, é perceber que a calma está dentro de mim. Eu só preciso conseguir acessar e saber também que vai acontecer um monte de coisa na minha vida e que vai me tirar do eixo e que tá tudo bem. Pego o ensinamento, aprendo a passar sobre ele, né? Já que eu vou ter que passar, que eu passe por ele da melhor forma possível, porque eu sei que lá no fundo nada tá acontecendo, né? E se você for pensar um pouquinho mais profundo, a gente tá com um grande problema, né? Imagina você no pior problema que você teve na sua vida. Se você realmente fosse esse problema, né, se você se tornasse esse problema, você nunca ia conseguir se desligar. Você não ia conseguir dormir, por exemplo, né? A sua mente ia estar tão presa naquele problema que ela não ia conseguir desligar. Mas ela desliga. E quando você dorme, não tem problema nenhum. Tá tudo bem, né? É a tela em branco do cinema. Aí quando você acorda, o problema volta, né? Você se reconecta com esse problema. Você tá lá no meio de uma coisa triste acontecendo, mas alguém faz uma piada, você consegue rir. Então, por mais que você estava triste, você não é a tristeza, né? A emoção, ela é capaz de mudar. Você vai lá, dá uma risada, depois você lembra que você estava triste e volta, né? Você lembra do fato que te deixou triste e volta. Então, a nossa mente, ela vai mudando de acordo com os acontecimentos. Mas existe algo que está sempre ali. E quanto mais eu me conecto com esse algo que está sempre ali, menos importância eu dou para essas oscilações. Eu olho e falo assim, tudo bem, é só o oceano. E aí agora veio uma onda, agora veio uma ondona, agora veio uma ondinha, né? E assim a gente vai limpando a nossa mente, né? Tirando um pouco do sofrimento, como eu falei ontem, né? Muito se fala sobre yoga e a busca pela felicidade. É isso, né? Olhando a tela do cinema, não felicidade em termos de euforia. Felicidade é um estado, né? Não é uma emoção, é um estado de que tá tudo bem. Tipo assim, quando você dorme, você é feliz. Não tem nada acontecendo, você não sofre. Você também não está dando risada, você está lá, bem, né? Pessoas com depressão dormem demais. Por quê? Porque lá tudo que me aflige acaba, né? Então, essa identificação com os pensamentos é o que me faz sofrer, que é o que ele vai falar no verso seguinte, né? Que é o verso 4, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, ele veio, né? Então, yoga é a inibição das flutuações mentais, né? Esse controle da mente. E quando eu consigo controlar, então há a permanência na natureza do sujeito, que é o verso 3. Ele fala, em outras ocasiões, há a identificação com o pensamento. Então, enquanto eu não conhecer a tela do cinema, eu me identifico com o filme que está passando. E aí a minha vida vai acabar. E aí daqui a pouco a minha vida tá boa. E aí daqui a pouco, por que minha vida só acontece isso? Por que tudo dá errado? Por que tudo dá certo? Né? Eu perco a tela do cinema e fico só focando
nas minhas emoções, nos meus acontecimentos. E a gente tem que entender que não tem como não sentir emoções, não tem como não ter emoções, faz parte da nossa mente. Tem até uma palestra da professora Glória que ela brinca, né? Ela fala assim, então agora, se você é capaz de dominar a sua mente a ponto de não ter emoções, significa que você também é capaz de ter a emoção que você quiser, certo? Então ela fala assim, né? Então, no 3, todo mundo com raiva. 1, 2, 3. Vai, gente, todo mundo com raiva. Né? E aí todo mundo dá risada. Ela fala, poxa, né? Eu tô pedindo raiva, você tá rindo. Então, a gente não tem esse controle das emoções. A gente tem que aprender a lidar com as emoções, sempre buscando entender que faz parte. Né? Algo aconteceu que me deixou triste, é natural. Mas eu não sou essa tristeza. Né? Eu sou aquela pessoa, eu sou aquela consciência que deixa a tristeza acontecer, que deixa a felicidade acontecer, mas que isso tudo é irreal, né? Então a única coisa que é real é aquilo que nunca morre nem nunca nasce, que é a nossa natureza, é a tela do cinema. O que vem e vai embora é irreal. Então não significa que eu vou desencanando de viver, né? Significa que eu tenho uma ligação diferente com as coisas que vão acontecendo. Então, identificar com o pensamento é igual a sofrimento, tanto bom quanto ruim. Né? Se você for pensar em um pensamento bom, mas você fica focado em só ter pensamento bom, uma hora isso não vai acontecer, obviamente, aí você sofre. Ontem eu era tão feliz e hoje eu não sou. Ontem eu era tão, sei lá, tinha tantas pessoas ao redor de mim, agora eu não tenho. Tristeza, né? Ontem eu era isso, agora eu sou aquilo. Há 20 anos atrás eu era isso e agora eu sou aquilo. Então, quanto mais eu me identifico com os pensamentos, mais sofrimento eu tenho. Então, esses 4 primeiros sutras, né? Então, agora o ensinamento do yoga. Yoga é o controle da mente. Se você controla a mente, né? Você consegue repousar na sua verdadeira natureza. E se você não consegue isso, existe a identificação com o pensamento. É um resumo, né, do que é o yoga, do que é esse estudo. Tanto que tem gente que fala assim, né, os 4 primeiros versos já daria para uma pessoa explicar o texto todo, né, mas ele continua. Provavelmente a gente vai continuar, provavelmente não, né, a gente vai continuar, que os próximos versos também são bacanas para ir dando essa montagem aí no nosso quebra-cabeça, no nosso mosaico. Então, vou parar por aqui hoje, vou fazer o mantra para finalizar, mas aí depois eu fico aqui tirando umas dúvidas, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. Mas nunca veremos nosso verdadeiro eu, ou seria atingir o samadhi, o encontro do verdadeiro eu? Então, dentro dos Yoga Sutras, né, o Fábio aqui perguntando, ver esse verdadeiro eu a gente não consegue. A gente consegue, tanto que em Vedanta a gente diz assim, né, uma inferência lógica. Eu vou fazendo a minha mente tentar ter o entendimento, mas eu sou incapaz de ver. Mas eu posso compreender, né? Então, atingir o samadhi é exatamente isso, é olhar para o oceano e ver que só existe oceano apesar da onda, né? Então, seguindo o exemplo da onda, né? O samadhi, a gente vai falar dele daqui uns dias, que faz parte desse texto, né? Ele seria o último membro do yoga, né? O último estágio, vamos dizer assim, que é a hora que eu tenho a dissolução. Então, samadhi é equanimidade. Então, é eu olhar para a onda e entender que a onda e o oceano são a mesma coisa, né? Olhar para meus pensamentos e entender que meu pensamento e a minha natureza, né, são a mesma coisa, eles são feitos da mesma coisa, eles só têm formas diferentes. Então, atingir o samadhi é assim, eu olho e vejo a onda acontecer. Aí eu estou vendo a onda, eu vejo a onda. Eu tenho 2 opções, né? Um começo do samadhi, a hora que eu vejo a onda morrer, né, dentro do oceano, eu falo, nossa, a onda não existiu, ela era só um oceano, o oceano num formato que se dissolveu. E aí eu consigo entender que a onda, na verdade, é só o oceano. E aí, depois de um tempo que eu consigo entender isso de várias formas, eu olho para a onda e eu não consigo mais enxergar a onda. Não que eu não consiga enxergar, né? Eu vejo a onda, mas o meu entendimento já é só o oceano num formato diferente, né? Então, a pessoa que entra em samadhi, vou falar, ele já atingiu o samadhi,
ele não muda, né? Ele não vai agora comer, só viver de luz, né? Não, ele só tem um entendimento. Então ele sofre, mas ele entende que o sofrimento é só uma onda do oceano, né? O oceano é o que ele está querendo buscar. Então atingir o Samadhi é esse, não, é esse encontro com o eu no sentido de compreender, né? Não existe um encontro. A gente às vezes usa umas palavras que nem sempre traduzem o que a gente está querendo dizer, né? A gente tem uma dúvida, tá bom? Beijo, Fábio. Então, Juliana. Oi, tenho uma dúvida. O que pensar quando estiver fazendo yoga? O que fazer enquanto estiver fazendo? Acredito que seja fazendo yoga prática. Você tem que pensar no que você está fazendo, né? Então, eu pratico a Iyengar Yoga, né? Onde a gente faz bastante alinhamento, e às vezes até algumas pessoas falam, o professor não para de falar, dependendo da aula, né? Mas isso ajuda a gente a focar naquela 1 hora, 1 hora e meia. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja meu corpo, minha respiração, onde está meu dedo, onde está minha mão, onde está minha cabeça, como eu tenho que me posicionar. Então eu desligo do que está acontecendo do lado de fora. Então eu não preciso ficar pensando, né? Claro, para algumas pessoas isso é possível, né? Mas tipo, o prana entrando, o prana saindo. Para algumas pessoas, né, vão ter ferramentas diferentes. Então eu estou lá numa postura relativamente tranquila, né? Que eu não preciso de muito esforço. A minha mente tem uma possibilidade de ir embora rapidinho, né? Então em Iyengar Yoga, como a gente tem os alinhamentos, às vezes a gente fica, estiquei o dedo, girei os ombros, olhei para trás, olhei para a perna, fiz isso, né? A minha mente fica circulando o meu corpo, então eu não consigo fugir. Algumas pessoas têm uma facilidade de conseguir, vou focar na minha respiração. Então não importa o que você esteja focando, desde que seja em você, né? A prática, ela é interna. Externa, ontem eu até postei uma frase, ouvi uma frase lá no meu Instagram, que falava assim, né? O corpo se nutre da parte física e a mente do silêncio que a prática proporciona, né? Então, a hora que eu estou fazendo yoga, se a minha mente estiver muito agitada, tem alguma coisa acontecendo de errado, né? Ou aquela linha de yoga não é para mim, o professor não para de falar, isso está me incomodando. E para algumas pessoas, meu Deus, esse professor não vai falar nada, minha mente nesse silêncio está indo embora. Então, vai depender muito da pessoa, né? E quais as ferramentas que ela vai usar para conseguir ficar centrada. Então, o que pensar enquanto estiver fazendo yoga? No seu yoga, né? Na sua prática. O Vinícius fala que lógica não é o suficiente mesmo para compreender tamanha vastidão do universo e nossa verdadeira natureza. Exatamente, né? A gente usa a lógica para tentar criar um raciocínio, né? Mas o entendimento mesmo, ele é só de raspão, né? A gente chega perto e compreende. Uma vez me falaram a respeito disso, utilizando o céu como exemplo. As nuvens só passam, elas não são o céu. O céu continua lá mesmo se as nuvens negras nos impedem de ver. Muito bom esse exemplo, nunca tinha visto, mas é a mesma coisa. Então, como eu falei, né, são vários exemplos para ir mostrando para a nossa mente do que a gente está querendo falar, né? Vi uma frase interessante recentemente. Para ser feliz eu preciso de nada. Para me entristecer eu preciso de alguma coisa. Muito boa, né? Então, para ser feliz eu não preciso de nada. Pode ver que aqueles momentos que você está à toa, né? Que a gente fala, virou abóbora. Você está de bem, você está bom, né? Bastou qualquer coisa acontecer, que aí você já fica triste, ou você se envolve, né? Você sofre. Então, o sofrimento, ele requer uma coisa. Para você estar tranquilo, não como eu falei do dormir. Dormir não é nada. Fechou o olho, a mente desliga, né? Entre aspas, a mente aquieta. Enfim. Um outro exemplo também é o sonho e o sonhador, né? Eles são a mesma coisa. O sonhador está lá, dormindo. O sonho só existe para o sonhador. Ele é a matéria do sonho, é o sonhador. Se o sonhador acordar, o sonho acaba também. Porém, existe toda uma realidade no sonho que na hora que eu estou envolvida lá, eu até sofro, né? Às vezes eu acordo chorando, eu tenho pesadelos, né? Mas o sonho, ele não existe. Ele é só uma projeção lá na tela do cinema. Quem já atingiu o Samadhi sem saber e saiu desse estado, como volta? Caminhos de glória? Rafa. É isso mesmo? Então, quem já atingiu o Samadhi sem saber e saiu desse estado, como volta? Não tem como sair. Né? Lembra que ontem que eu expliquei que eu brinquei, né? Escondi o controle remoto atrás, falei assim, adivinha o que eu tenho aqui atrás? Aí você não tem como saber. Aí eu mostro e escondo de novo. Aí eu falo, agora esquece. Né? Não tem. O Samadhi, ele é um estado.
Então, é um estado, mas é um conhecimento. Se eu conheço, se eu olho para o oceano e entendo que só existe água, não tem como eu voltar atrás desse conhecimento. Existem alguns samadhis que são induzidos, talvez seja disso, né, que o Ricardo está falando. Então, assim, a pessoa faz um tipo de respiração que ela entra no estado de samadhi. E depois ela volta, né, porque foi um estado induzido. Aí, se você entrou fazendo alguma técnica, você pode entrar fazendo essa mesma técnica de novo, né, provavelmente.